Bom, como nós temos acompanhado aqui na Agromais, o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor, registrou a primeira deflação em 9 meses. O recuo foi de 0,08%. Vamos entender melhor, então, esse cenário com o economista da FGV, o Matheus Peçanha. Matheus, seja bem-vindo, boa tarde para você. Toda vez que a gente tem dúvida aqui de economia, a gente recorre ao Matheus, né? Ô, Matheus, conta pra gente aí o que quer dizer essa deflação que foi colocada aí no mês de junho. Apesar de pequena, ela é significativa também, né? Boa tarde, bem-vindo de novo. Boa tarde, Thiago. Eu agradeço a oportunidade. Então, né, a gente chegou aí num vale, né, dessa nossa desinflação, inclusive com uma deflação agora de fato, né, os preços, muito por causa de alimentos e transportes, né, caíram em média, né, foi mais ou menos a tônica do que a gente está vendo, que a gente já tinha prognosticado para esse ano, né, com alimentos e essa parte de energéticos, né, reduzindo bastante o seu ritmo de aumento e até caindo, né, por conta de custos, né, mais em conta, né. A gente teve aí safras recordes, né, em várias culturas, e aí sobretudo na soja e no milho, né, que tem um poder de espalhamento, né, muito grande, além dos próprios derivados diretos ali da soja e do milho, tem um impacto importante em proteínas também, né, sobretudo bovinos e aves. E toda essa conjuntura, né, acabou levando com a soja e o milho caindo de preço aí mês após mês, praticamente desde o começo do ano, né? Então a gente finalmente está chegando na gôndola, né? Desde a maio, mais ou menos, né? Que a gente não estava vendo esse repasse, por mais que a gente estivesse vendo esses custos caindo desde do final do ano passado, né? Não estava chegando na gôndola, né? A partir de maio começou a chegar na gôndola e agora com mais força, né? Com o grupo alimentação quase inteiro, né? Em deflação. E pela parte dos transportes, né, a gente teve aí a ajudinha do novo programa ali, do benefício tributário para os automóveis novos, né? Isso acabou se espalhando para os automóveis usados, né? Uma vez que você tem que os vendedores desses seminovos ou mais usados mesmo tem que tentar manter uma paridade, né, com o carro novo, então o carro novo mais barato. Isso leva um espalhamento, né, para o carro usado também, sobretudo o seminovo. E principalmente os combustíveis, né, nesse setor de transporte. Todos os combustíveis registraram queda, né? A gasolina, o etanol, o diesel, o gás veicular e até o combustível doméstico, né, no caso do botijão, né, sobretudo por conta desse novo modelo de precificação da Petrobras. Né? É interessante ver que, por mais que os tributos, né, tenham dado uma guerra, né, travado uma guerra com essa questão dos preços, sobretudo de gasolina e diesel, né? A gente teve uma volta de tributos em março, uma parte dele, né? Uma volta agora em julho, né? Que a gente deve ver isso na próxima leitura, mas a Petrobras tem aí com um certo êxito, né? Conseguido contrabalancear isso com uma nova política de preços, né? Que tem gerado, inclusive, vantagens para o próprio negócio da Petrobras, né? Então está sendo o melhor dos mundos para a Petrobras, né? Melhorando o negócio deles e gerando uma modicidade tarifária ali, né? Para os seus produtos. Pois é, e daqui para frente o que a gente pode esperar? Porque nós temos uns pontos aqui interessantes para a gente analisar. O preço dos alimentos em si, a gente vê essa deflação, isso é legal. Agora, quando a gente fala das proteínas, aí, tanto de suínos, bovinos e também de aves, nós temos uma contribuição muito grande da baixa no valor do milho e também da soja que compõe a ração, que é a alimentação aí desses animais. Ou seja, então a gente tem uma baixa bem significativa. Daqui a pouco a gente começa de novo as nossas exportações em alta, a gente começa a entrar vem no entre safra, você para de alimentar o gado principalmente com ração, você passa a alimentá-lo aí com as pastagens. A gente pode ter então de volta um aumento no preço da carne, não que eu queira isso, longe disso, eu quero que continue baixando cada vez mais, mas a gente tem que levar sempre isso em consideração. Podemos ter um aumento de novo aí quando essas commodities começarem a se valorizar de novo no mercado, ou você acredita que a gente pode manter ela aí estável desse jeito, até mesmo registrar mais baixas aí no preço das carnes principalmente? Tudo indica, Thiago, que esse cenário deve continuar, né? Pelo menos aí no próximo trimestre. Mas a gente está vendo o ritmo de queda desses preços, né? Sobretudo da soja, já começar a reduzir, né? Esse freio, esse pé no freio, ele está começando a tirar, né? Está começando a ser tirado. E a gente tem alguns pontos de interrogação também nesse meio, né? Porque, por exemplo, esse ano está previsto que a gente tenha o fenômeno El Niño, né? Costuma chegar mais para o último trimestre, né? Mas
por mais que ele leve uma seca, né, para o norte, para o nordeste, o El Niño costuma dar um bônus de produtividade para o centro-oeste, né, que é onde está concentrada ali nossa soja, né, é o nosso milho também. Então, de repente, dependendo de como vier esse El Niño, né, dos efeitos dele, do impacto, a gente pode ter um novo bônus de produtividade para esses grãos e gerar um novo bônus de preço, né, para a carne na gôndola, né, para o consumidor. Então, vai depender de alguns fatores aí que ainda estão em interrogação nesse momento, né. Bom, e nós temos que rezar duas vezes, né, Matheus? Primeiro para São Pedro segurar o tempo, mandar chuva boa para os nossos produtores, depois para segurar os preços também, para a gente dar conta de comprar tudo. Agora, na sequência aqui, a gente tem também essa questão aí dos combustíveis, porque agora no início de julho nós vimos a volta da tributação por parte do governo federal. Ainda não tem impacto porque a Petrobras tem segurado da forma que pode, né, muitas vezes aí mudando a sua política para conseguir baixar esses preços. Mas a gente já vê em algumas praças um aumento bem significativo. Isso pode impactar também, eu digo, porque depois tem a questão do frete também, né? Quando aumenta o preço dos combustíveis, aumenta geralmente o frete também. Você também acredita que o combustível não deve interferir aí nesses preços? Para essa leitura de julho, por exemplo, já deve ter um impacto importante, né? Aí, particularmente, eu pessoalmente, né, já estou sentindo bastante esse aumento da gasolina nesse último mês, né? Aumentou considerável aqui na minha região. E isso deve ser a leitura em geral, né? Porque é aquele negócio, quando a gente tem um bônus, aí, uma redução de preço na refinaria, ele vem chegando de tartaruga, né, para a bomba. E um aumento ali de tributo direto na bomba, ele chega a jato, né? Ele chega na hora. Então a gente ainda essa nova precificação, né, que devem ter novas rodadas para contrabalancear esse efeito. Ele deve chegar aos poucos, né, mas para julho ele já não deve dar tempo, né, de chegar na bomba. Então a gente deve ter um movimento importante nesses combustíveis para a leitura de julho, né? Lembrando que só a gasolina sozinha ela é quase 5% do índice cheio, né? Então deve dar um novo impacto, tanto que a expectativa está aí um pouco acima de 0,2 já para esse mês de julho, né? E vai ficar essa guerra provavelmente até o fim do ano, né? Com a Petrobras, com esse novo modelo de precificação, tentando contrabalancear possíveis choques, né? Qualquer outro choque que aconteça, dificilmente deve acontecer, né? Seja por câmbio, seja por preço do petróleo, que ele tá bem assentado já o ano inteiro e não deve subir, mas essa bomba tributária aí, né, ela deve ser acolchoada, né, pelo novo modelo de precificação ao longo aí das novas rodadas da Petrobras. Ô Matheus, para a gente encerrar, o Silmar aqui mais cedo falou comigo, é o nosso consultor também, aqui na lista de mercado no AgroMais Meio Dia, ele chamou a atenção para um fator interessante. Nós estamos vendo, como você muito bem disse, desde maio para cá, na verdade no final do ano, mas mais notoriamente em maio, essa deflação bem significativa passando diretamente para o consumidor. Nós vimos agora o mês de junho com mais uma retração aí no IPCA. Já está na hora do Banco Central também começar a acompanhar essas reduções e vir baixando também aí a taxa de juros que vai, pelo menos, chancelar toda essa baixa. A gente vai ter um pouco mais de respiro para o futuro, né? Sim, isso é o curioso, Thiago, até porque já estava nessa precificação, o mercado inteiro, né, já sabia que a rodada de corte dos juros ia começar só no Copom de agosto, né? Então todo esse salseiro aí, todo mundo já sabia o que ia acontecer, quem está ligado, né, na política monetária, sabia que haveria corte de juros sim esse ano, e a partir de agosto, né, agora o Banco Central está ficando cada vez um pouco mais pressionado, né, mas curiosamente, né, a gente chegou no vale dessa deflação, dessa redução do índice, agora em junho, né, e veio com uma deflação no índice de junho, porque a partir de julho, né, a gente já comentou essa questão de tributação no combustível, vai pesar, né, serviços imonitorados que já foram as parcelas, né, do índice que puxaram para cima, né, para essa deflação não ser ainda mais acentuada que poderia ter sido, né, por causa justamente de serviços e monitorados. Então isso deve continuar pressionando o índice a partir de julho e deve ter uma leitura positiva, né, a partir de julho, agosto, setembro. E lembrando que essas leituras positivas agora, a partir de julho, vão substituir 3 leituras negativas que a gente teve em 2022, né, naquela deflação meio que artificial, né? Julho de 2022 a gente teve uma deflação de 0,7, né? E agora a gente vai trocar esse número por um 0,2, 0,3 positivo, né? Então a sensação, a percepção da inflação acumulada em 12 meses
ela vai começar a subir a partir de julho, né? Por isso eu falei que a gente chegou num vale agora nesse mês de junho, e por isso que as expectativas de inflação para o final do ano, né, ainda estão ali oscilando o teto da meta, né? Por mais que a gente esteja acumulando agora só por volta de 2%, né, na inflação esse ano, a gente vai começar a ver um pouquinho dessa aceleração via serviços e monitorados, sobretudo, né, por mais que a alimentação continue puxando para baixo, isso deve continuar oscilando aí em torno aí do teto da meta, né? Tá certo, e a gente espera que de fato isso aconteça, vamos acompanhar tudo de perto. Matheus, mais uma vez, muito obrigado, é sempre uma satisfação falar contigo. Como eu disse no início, pintou dúvida aqui de economia, a gente recorre a você, viu? Mais uma vez, obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, Thiago. Boa tarde.